posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, a passagem tranquila e institucional de um líder para o outro, depois de uma eleição pacífica, é um atestado de democracia. Olhando assim, uma cerimônia com convidados de todo o continente, o Paraguai dá um exemplo de estabilidade. Mas essa palavra pode esconder uma democracia muito pouco plural. Afinal, nos últimos 70 anos, com uma única exceção, todos os presidentes eram do mesmo partido. O quanto isso é democracia? Recentemente, o presidente Lula usou uma expressão democracia relativa que causou muita discussão. Porque ter partidos políticos, eleições, isso não basta. Rússia, Irã, Venezuela tem. Mas falta o quê? Falta liberdade, liberdade de imprensa, um bom judiciário e mesmo assim, por exemplo, em que democracia seria aceitável um candidato ter mais votos do que o outro e ainda assim perder? Pois nos Estados Unidos é assim. Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais do que Donald Trump e perdeu. Al Gore teve 500 mil de votos a mais do que George Bush e perdeu. Os americanos que gostam tanto de falar em democracia vivem numa que é meio relativa. E na América do Sul, como estamos? Recentemente, o que mais chocou foi o assassinato de um candidato a presidente no Equador. De centro-esquerda, Fernando Villavicencio tinha sido jornalista, denunciava casos de corrupção e o crescente poder dos grupos ligados ao narcotráfico no país. No Equador, a taxa de homicídios foi multiplicada por 4 nos últimos anos. Um país que era mais para calmo passou a conviver com uma violência que era mais comum no quintal dos vizinhos. A geografia explica. O Equador fica entre a Colômbia e o Peru, maiores produtores mundiais de cocaína. Olha, tem uma série de fatores, difícil apontar um só. No caso do Equador, ele foi, de uma certa forma, prejudicado pelo acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc. A partir desse acordo de paz, o que se tem notícia é que facções saíram da Colômbia e acabaram se dirigindo para o Equador e ocupando a região do Equador. E tem um componente que é um componente geográfico, que o Equador está encravado entre Colômbia ao norte e Peru ao sul. Que Peru e Colômbia, notadamente, produtores de cocaína e tal. Então, até então, o Equador ele funcionava mais como uma rota de passagem do produto da cocaína que era direcionado para os Estados Unidos. E com todas essas alterações, isso acabou sendo, houve essa modificação da geografia da cocaína. Os Estados Unidos, por exemplo, houve uma certa diminuição no consumo da cocaína dentro dos Estados Unidos, substituição por opioides, anfetaminas e tal. E o encaminhamento desse produto tem sido para a Ásia, a Europa Oriental, os albaneses, etc. Então, essa questão da geografia da droga acabou prejudicando o Equador. Obviamente que a gente tem que somar questões, obviamente, de questões locais, questões financeiras, questões problemáticas em termos de desenvolvimento, dificuldades da economia. Mas o Equador, de fato, como você mencionou, até 2017 era um dos países mais seguros da América Latina. Era o segundo país mais seguro da América Latina. A cada 100 mil habitantes, havia 5 homicídios por cada 100 mil habitantes, que é uma taxa muito boa. E agora, em 2022, houve já mais do que 22, em torno de 22 homicídios por cada 100 mil habitantes, que é mais do que o que temos aqui no Brasil, são 19. Então, realmente houve uma mudança muito complicada para o Equador. E, obviamente, como a gente menciona do narcotráfico, há toda uma estrutura que, obviamente, que existe no Equador, mas como a gente mencionei agora há pouco, existe Peru, Colômbia, e acaba repercutindo em todo o continente, toda a América do Sul. Conviver com altíssimos níveis de violência é, infelizmente, uma cruz que quem mora na América do Sul carrega. Em níveis diferentes, o que se vê aqui não se vê em outros continentes. Não nessa proporção. Quase 40 das 50 cidades mais violentas do mundo estão na América Latina. Isso inclui México, que é barra pesadíssima. Mas na América do Sul, Colômbia, Venezuela, Brasil, tem índices absurdos de violência. E como é o caso do Equador, isso vai se espalhando. Crime, insegurança e medo têm raízes econômicas também. A América do Sul, com raras exceções, tem um capitalismo pouco competente e, portanto, pouco competitivo, que produz poucos bons empregos formais e muitos na informalidade.
A organização das cidades paga por isso com periferias inchadas, territórios sem a força do Estado, sem lei. O Panteão dos Heróis fica no centro da parte antiga de Assunção. Homenageia grandes figuras históricas do país, inclusive Solano Lopes, o ditador contra quem o Brasil lutou sua última guerra na América do Sul, pouco mais de 150 anos atrás. Foi uma guerra tão brutal que causou uma escassez de homens no Paraguai. Hoje, o número de mortos por violência na América do Sul é equivalente a uma guerra. Drogas e desemprego têm uma conexão inegável. E nosso continente aposta e é empurrado cada vez mais para o agronegócio, rentável, tecnológico, mas um setor que, ao contrário do industrial, emprega relativamente pouca gente. Se você olhar no mapa, o Paraguai ocupa um lugar bem central na América do Sul e tem duas características que representam bem a economia do nosso continente. Primeiro, muita desigualdade. Segundo, uma economia cada vez mais baseada na venda de commodities. Aqui é a pecuária, gado e principalmente soja. Eles são o quarto maior exportador de soja do mundo, 12 milhões de toneladas. Indústria, muito pouco. No mundo de cada vez mais tecnologia, a América do Sul está ficando para trás. Na prática, somos um continente que vive oficialmente ou informalmente como muambeiros, tendo que comprar produtos importados para atender necessidades básicas. O Paraguai, que para muitos brasileiros era visto apenas por esse prisma, o das compras do Paraguai, faz tempo que mudou. Hoje, muitos brasileiros foram morar, investir lá. Depois dos Estados Unidos e Portugal, é o país com mais imigrantes brasileiros. Esse empresário foi um dos pioneiros. Jairo descobriu o Paraguai 30 anos atrás. O cavalo paraguaio dele disparou na frente. É um país que nos traz esperança. E trazendo esperança te dá vontade de trabalhar. Né? Oferece excelentes condições. Normalmente, quando você vai investir, você pensa parte tributária. Não é que se paga pouco imposto aqui, muito menos que no Brasil. O que tem é uma simplicidade tributária que nos facilita a nossa vida como empresário. Outra coisa também, quando se fala em direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas aqui na folha de pagamento dos funcionários é muito parecido com o do Brasil. Os custos de contratação e demissão aqui são muito parecidos com o do Brasil também, entendeu? E são todos garantidos, entendeu? Não, há muita semelhança nisso aí. Mas o país é um excelente país para você trabalhar. Nós temos uma liberdade enorme, por exemplo, entre os agentes econômicos. Entendeu? O que significa isso? Quando eu vou contratar um empréstimo, eu não vou a um banco público, eu vou a um banco privado. E como é que funciona? Às vezes as pessoas perguntam, através de nós, na Câmara de Comércio, quanto é o juro no Paraguai? Eu respondo, não sei. Por quê? Porque depende de você e depende do banco. Um negócio. São agentes privados, né? Depende do teu perfil econômico, da tua capacidade, do teu histórico de crédito, e você obtém um juro de 6, ou de 7, ou de 8, ou de 4. Entendeu? Então, essa liberdade econômica que aí é o principal fator de atração que o Paraguai tem hoje para investimento. É um país maravilhoso, de pessoas sérias, empresários competentes, entendeu? É um país onde vale a pena você investir. Entendeu? Agora, essa percepção, além de ser ingrata, é errada. Se você compara a América do Sul como um todo, hoje, como empresário, se quiser investir, existe uma gangorra, né, entre instabilidades políticas e econômicas em vários países. Né? Nós passamos por isso também, todos passam por isso. O Paraguai, como você situa? Porque, afinal de contas, é uma democracia, mas, por outro lado, são 70 anos praticamente de presidentes do mesmo partido, né? Embora de alas diferentes, mas isso também trouxe uma certa constância na maneira de pensar? O Paraguai é o país economicamente mais estável de toda a América. É uma moeda única que nunca foi retirada a zero dela sequer. É um país que tem inflação controlada e por todos os governos que passam, desde o governo de esquerda, que era do presidente Lugo, aos outros governos e anteriormente também, o Banco Central é administrado de uma maneira totalmente responsável, com independência, com muito cuidado com o controle da inflação, mas com né? Tem um Estado que tem as contas públicas totalmente saneadas, né? Então é um país exemplar nesse ponto. Vamos esquecer o que aconteceu no século XIX, né? Claro, obviamente. Não esquecer a guerra. Não esquecer a guerra, mas realmente é um país com que o Brasil mantém boas relações, né? A pauta da política externa com o Paraguai, ela vai transitar, basicamente transita, né?
questão de exportações e importações, obviamente, né? Nós somos o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2021 nós nos tornamos o principal investidor dentro do Paraguai, superamos os Estados Unidos. Então eles são, obviamente, que eles têm uma relação muito boa, querem ter uma relação muito boa conosco, né? Precisam. Nós completamos agora os 50 anos do Tratado de Itaipu, que vai ser renegociado em outros termos, né? Outras bases, né? Então, obviamente que o Paraguai quer melhores condições nessa renegociação, né? O excedente da energia elétrica produzida, o Brasil, pelo tratado, comprava preço de custo do Paraguai, que é um dos principais itens da pauta exportadora do Paraguai, é exatamente a energia elétrica para o Brasil. E eles querem, obviamente, poder negociar essa energia mais livremente, conseguir melhores valores para esse excedente, né? Sim. Além da soja, o que é interessante, o Paraguai, pouca gente sabe disso, mas o Paraguai ele é um dos maiores exportadores do mundo de açúcar orgânico, né? Ele é o quarto maior exportador, primeiro da América Latina. E, então a pauta de exportação dele é limitada, né? A energia e produtos, commodities, soja, né? Açúcar, né? Foi um grande exportador de carne, chegou a ser o 8º ou 6º maior do mundo, agora está em 11º. Então, obviamente que para o Paraguai ele quer continuar as boas relações com o Brasil, atrair mais investidores brasileiros, né? Você mencionou bem, nós temos uma comunidade muito grande de brasileiros dentro do Paraguai, acho que a terceira maior comunidade de brasileiros fora do país, né? No Paraguai. Então as relações, eu imagino, vão se dar com bastante tranquilidade, né? Assunção é o centro oficial do futebol da América do Sul. Aqui fica a Conmebol, a confederação do esporte mais popular do mundo. Temos um produto cobiçado que são nossos jogadores, mas todos são vendidos baratos e revendidos já na Europa com enormes lucros. Brasileiros, argentinos, jovens de todo o continente vivem isso. Isso que vale para o futebol se repete com café, açaí, muitos produtos. Economias pobres são obrigadas a vender barato. E onde fica esse dinheiro? Circula, fica lá fora. Não dá para culpar os jogadores. A violência também nos incomoda. Rosário, a cidade de Messi, na Argentina, é o centro de exportação de produtos agrícolas. Lá, o narcotráfico se instalou. E Rosário teve que receber tropas do exército argentino 4 vezes no ano passado, tal descontrole decorrente de guerras de gangues. Messi saiu de Paris e escolheu jogar e viver numa cidade que tem tudo a ver com a América do Sul. Poderia-se dizer que a América do Sul tem uma capital informal, uma capital que não fica nem no mesmo continente. Essa capital seria Miami, porque em Miami ficam cerca de 1.200 multinacionais que concentram ali suas operações para a América do Sul. De Miami partem quase a metade dos voos que saem dos Estados Unidos para a América do Sul. E os ricos daqui têm casas lá, investimentos, contas bancárias, fazem muitos negócios a partir de Miami, inclusive comércio de joias. Assim como Londres para os bilionários russos, Miami não se preocupa muito com a origem do dinheiro levado para lá. E existem os paraísos fiscais e algumas ilhas do Caribe ali pertinho para ajudar. Pouco se conversa sobre as relações entre os responsáveis por nossas estruturas de produção e a qualidade de nossas democracias, que gera efeitos políticos sérios. Veja o caso do Peru, que não consegue se acertar com nenhum presidente. Quanto tantos países passam por convulsões, onde é mais fácil protestar do que construir o que queremos. Os poucos anestésicos, quando aparecem, não duram muito. A Argentina acabou o ano passado numa alegria só. Ganhou a Copa do Mundo, coroou a genialidade de Messi. Para um país louco por futebol, era a apoteose. Los hermanos estavam nas alturas. Nas alturas com a inflação que eles padecem. A Argentina está com 115% de inflação. Quase a metade dos argentinos hoje é considerado pobre. É um país tão desconfiado com sua própria moeda que todos só pensam em dólares. O governo de direita de Maurício Macri pediu 44 bilhões de dólares para o FMI. Não se sabe bem onde esse dinheiro foi parar. O atual governo de Alberto Fernandes, peronista, não só não conseguiu pagar a dívida, como teve que enfrentar a pandemia da Covid e uma seca brutal que destruiu cerca de 1/4 da colheita dos produtos agrícolas fundamentais para a exportação. O governo argentino começou a imprimir pesos sem parar e a inflação disparou. Resultado,
Nas eleições primárias do dia 13, quem recebeu mais votos foi um candidato de extrema-direita, com ideias que, num país normal, desqualificaria para ser síndico, quanto mais presidente. A Argentina já foi um dos 2 países com as maiores contribuições à psicanálise. Aparentemente, não falta material humano para ser estudado. Que seamos a villa miseria mais grande do mundo! Ele é um político, assim, muito diferente, disruptivo, né? Ele prega o fim do Banco Central, ele prega a dolarização. Caminhos que já não deram certo na Argentina, porque já foram tentados. Exatamente, exatamente. Ele prega o fim do Estado e ele faz declarações de que os políticos têm que levar um chute no traseiro. Ele fala que a venda de órgãos pode ser um negócio. Então, assim, ele tem um discurso absolutamente catastrófico, né? Até por esse discurso catastrófico que ele adotou ao longo da campanha, né, e vem adotando, e por estar numa extrema, realmente num espectro, né, da direita, o que tende a acontecer é que no eventual segundo turno, o primeiro turno vai ser no dia 22 de outubro, que coincide com a data de aniversário dele, ele vai fazer 53 anos, né? Num eventual segundo turno, o que se imagina é que as forças contra essa direita e extrema-direita se unirão no outro polo, né? Então, no eventual segundo turno. Mas, de fato, por si só, isso já impacta a política argentina, né? Esse político que vai ir contra, né, vai disputar o eventual segundo turno com o Milei, ele vai adotar um discurso e promessas muito mais voltadas para o centro, inclusive mais puxando para a direita, né? Ele não vai obviamente não vai seguir nenhuma pauta voltada para a esquerda, porque ele vai ter que se contrapor aí a esse discurso de extrema direita. Então haverá uma aproximação mais para o centro, né, em termos de propostas, né? Qual a influência disso para o Brasil, em relação ao Brasil, já que a gente tem um governo de esquerda e uma Argentina que praticamente vai ser um governo de direita aí na frente? O presidente Lula fala que a relação é institucional e ele conversará e tratará com quem for. Mas muda, né? Muda. Porque os 2 países principais da América do Sul. Muda sem dúvida nenhuma. Pragmaticamente, em termos comerciais, isso vai seguir, né? Nenhum país vai abrir mão, obviamente, de picuinhas, de dinheiro por conta de picuinhas ideológicas, né? Mas afeta, por exemplo, né, a que a gente estava mencionando o Mercosul. Há um discurso, né, o próprio presidente Lula tem a intenção de retornar com a Venezuela para o bloco, né, retornar como membro. E claramente isso não vai acontecer se esse presidente for eleito, né? Se o Milei for eleito, obviamente ele não vai admitir esse tipo de avanço, né? Então o que se espera, como a gente vem falando muito da questão dos ciclos, né? Ciclos de direita, ciclos de esquerda, em termos de troca de poder, né? Dentro dos governos, é o que se espera que haja, de fato, dificilmente ele vai ser eleito, mas se acontecesse, eu imagino que seria um período em que seria mais um período de governo de extrema-direita e depois um retorno para um governo, digamos, voltado mais ao centro, talvez. Se a Patrícia Bullrich, que é a candidata do que seria do Macri, né, ganhar, que eu diria que ela ganha num segundo turno, né, nessa coisa de todos pela democracia, para não deixar esse maluco ser eleito, ela ainda assim vai reproduzir um modelo do Macri que foi um modelo que também não deu certo, né? Pediu 44 bilhões para o FMI, esse dinheiro meio que não se sabe onde é que foi. Para o argentino, me parece assim que eles estão meio sem saída, né? Quer dizer, o desespero talvez empurre esse voto para o Milei, né? Porque tudo que é normal não anda, né? Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que é um desespero, né? Como você mencionou. Então, assim, vamos votar no louco que apareceu, né? Num personagem que prega o fim dos políticos, que prega o fim do Estado, que prega o fim do Banco Central, né? Que se diz ultraliberal, mas ele é contra o aborto também, é contra a educação, ensino de educação sexual nas escolas, por exemplo, ele é muito contraditório, né? Então vamos votar nele porque tudo está dando errado. E, sinceramente, seja qual for o próximo presidente, é uma situação absolutamente caótica que você vive na Argentina hoje. Então, se fala muito assim, realmente no menos pior, né? Mas independentemente de quem for ali na Argentina, vai se encontrar com uma situação absolutamente, assim, um caos. Você mencionou a questão da dívida com o FMI, vai ter que lidar com essa dívida, vai ter que lidar
com 100 e tantos % de inflação ao ano, que lidar com uma grande parte da população, né, cada vez mais perdendo o seu poder de compra, né, indo para a linha abaixo da pobreza. Quase 50%. Isso, então é uma situação bastante delicada. Com o Brasil tendo escolhido a democracia e evitado os perigos da extrema-direita, essa disputa migrou para o nosso país vizinho, o segundo maior da América do Sul, a Argentina, que é muito importante para nós. É o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás de China e Estados Unidos. Mas a Argentina vive em crise. Existe uma frase famosa, antiga da geopolítica, que mais ou menos diz assim: existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Existe o Japão, que ninguém sabe como é desenvolvido, porque não tem nenhum recurso natural, não tem nada lá. E existe a Argentina, que ninguém sabe como é subdesenvolvida, porque tem tudo lá. O petróleo, o trigo, a carne, uma população que já teve um ótimo padrão educacional, nada disso salvou a Argentina. A população, então, exasperada, busca uma solução extrema com os problemas que tem. Para setores mais progressistas, não é fácil oferecer soluções que o Estado sozinho não tem capacidade de entregar. Ainda assim, em vários países, essa disputa de modelos, essência da democracia, está funcionando. A Colômbia, com Gustavo Petro, um presidente de esquerda pela primeira vez na história de um país que convive há 50 anos com muita violência. O Chile, com Gabriel Boric, um presidente jovem, com 37 anos, e um ministério que apostou no feminismo como uma maneira de olhar e cuidar de um país. Ambos são novidades numa esquerda diferente da do passado, mais pragmática com os problemas atuais, menos reverentes, com ideais que na prática começaram bem, mas acabaram mal. Essa coisa o presidente Lula chamou o Maduro aqui, teve uma visita logo antes da reunião da Unasul. Trazer a Venezuela, com o tamanho da Venezuela, com o petróleo da Venezuela, é um pouco inevitável. Mas como essa Venezuela chega, digamos assim, considerando o horror que eles viveram, vivem em parte, mas foi muito pior já há alguns anos atrás, e o que essa Venezuela pode representar hoje dentro de uma América do Sul? Olha, é a grande questão, né? Não vou usar, talvez fazendo um paralelo, né? É melhor você ter não estou falando que o Venezuela é nosso inimigo, mas assim, é melhor ter um inimigo próximo de você do que longe de você. Então, é interessante, eu penso não só em termos comerciais, mas em própria democracia, você trazer a Venezuela para você, ao invés de isolá-la, você trazê-la para o debate, para a discussão, né? E para colocar algumas condições para que haja, então, o desenvolvimento de relações mais aprofundadas em termos comerciais, etc. A questão humanitária é muito importante para a região, né? Nós temos aí mais de 5 milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela, né, para poder ir para outros países por conta das condições locais. Nós havíamos mencionado a questão do Penha, né? O Penha, salvo engano, ele mencionou no sentido de também avançar nessas relações com a Venezuela exatamente na mesma linha do que eu estou mencionando. Vamos trazê-lo para a mesa de negociação. Para poder a gente ter como pressionar, né? Inclusive, exatamente. Né? Conversar para poder pressionar. Né? Exatamente. Então, a Colômbia tem feito isso, né? Abriu as froneiras. Abriu as fronteiras. O governo mexicano, ele proporcionou um momento de conversa entre o Maduro e a oposição. Então, eu acho que vem se caminhando gradativamente para um processo de retomada da Venezuela em termos de interlocução, né? Não sei, há uma certa resistência de chamar a Venezuela para o bloco do Mercosul. Realmente são questões importantes que se avizinham, mas eu entendo que essa relação, essa interlocução com a Venezuela, ela é positiva. Não só nas ruas, no ambiente político, que a temperatura vira e mexe e escapa do controle. Na América do Sul, o meio ambiente também passou a ser um tema central. Em pleno inverno, Santiago, capital do Chile, chegou a 37 graus. No Uruguai, a capital, Montevidéu, está sem água. O reservatório que serve a cidade está com minúsculos 2% de capacidade. É uma água que não se pode beber. E o aquecimento e o descontrole do clima vão afetar cada vez mais um setor vital para a América do Sul, a agricultura. Chuva é um ingrediente obrigatório nessa equação. O Brasil lidera nessa área e busca, num exemplo histórico de inimigos que se uniram, uma fonte de inspiração para uma América do Sul empacada com velhos problemas. Um grande encontro foi promovido em Brasília no último dia de maio para indicar essa nova direção. Não só porque tenho um pouco mais de idade, mas porque já estou no 3º mandato e participei da criação, era natural que eu convocasse todos os presidentes da América do Sul
para vir aqui para a gente conversar um pouco. Eu estou muito feliz com a reunião. Vocês sabem o que eu penso de política. Eu acho que política a gente tem que conversar e conversar cada vez mais e discutir cada vez mais, porque somente assim a gente vai fazendo com que as coisas possam fluir até que a gente se coloque de acordo em torno das causas principais que interessam ao nosso querido povo do Brasil e da América do Sul. Eu quero que o Brasil seja respeitado nas decisões em que o povo participar. Eu quero isso para o Brasil, quero para a Venezuela e quero para os Estados Unidos. E quero para o mundo inteiro. Né? Segundo, ora, a questão de criar uma nova instituição, vocês sabem que eu sou invejoso com relação à União Europeia. Toda vez que eu fico pensando em política, eu fico boquiaberto como é que um continente que sofreu 2 guerras mundiais, na última morreram 60 milhões de pessoas, vários países foram destruídos, esses mesmos países foram capazes de construir uma coisa chamada União Europeia, que tem um Banco Central, que tem um parlamento, que tem instituições de negociação. Ou seja, isso é muito rico para a democracia. Eu sempre disse que a União Europeia é um patrimônio democrático da humanidade. E essa reunião foi convocada para que a gente discuta se nós queremos funcionar enquanto bloco para negociarmos com outro bloco, ou se nós vamos tentar ficar negociando sozinho depois da experiência que nós adquirimos. Baixa produtividade, muita informalidade, muita desigualdade. A economia na América do Sul como um todo vive numa gangorra de sobe e desce, com muito pouca consistência no seu crescimento. Isso explica as constantes mudanças na política. Quem está no governo não consegue satisfazer as necessidades básicas de uma população insatisfeita e impaciente. O Brasil no mundo, no nosso mundo de vizinhos, agora tem a oportunidade de liderar um projeto, Mercosul, Unasul, os países unidos na Amazônia, enfim, unidos é um pouquinho menos difícil.